Bem-vindo ao canal Viva a Palavra com Débora Silva. Assista a seguir o Reino de Deus e as Finanças. Olá, queridos, graça e paz. Vamos então à nossa meditação nas Escrituras Sagradas. Estamos estudando sobre a autoridade de Cristo Jesus e as finanças. Como que funciona o poder da palavra nas finanças e como que a palavra de Deus nos coloca em forma correta para nós recebermos as bênçãos das finanças no nosso dia a dia, na manutenção humana cotidiana comum, ok? Nós vamos fazer uma oração, pedir ao Senhor que venha nos abençoar neste momento, falar aos nossos corações com a liberdade dEle, pela graça e misericórdia do seu poder. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos por tudo que o Senhor já foi, aquilo que o Senhor está sendo, aquilo que o Senhor será. Nós pedimos, fala conosco, Senhor, fazer toda a liberdade de agir, toda a liberdade, Senhor, de nos orientar, de fazer aquilo conforme a tua vontade e o teu querer. Seja, Senhor, todo o teu poder, a tua graça, a tua misericórdia, o teu amor, o teu perdão, o teu direcionamento, sempre mais nas nossas vidas. É o que nós te pedimos e te agradecemos, desde agora para todos sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos? É interessante nós observarmos que toda a Bíblia, num contexto, ela vem trabalhando sobre contenda e mostrando para nós de que a vontade de Deus é que nós retiremos, do nosso meio, dos nossos termos, do nosso convívio, do nosso dia a dia, dos nossos empreendimentos, de tudo que a gente for fazer, a contenda. Retirar a contenda, retirar as raízes, as raposinhas de inimizade, de inquietação, porque isso não ajuda no auxílio do desempenho de qualquer pessoa para qualquer tema, em qualquer questão. A opressão, ela não serve para nada e para ninguém. A inquietação, ela não serve para nenhum desenvolvimento espiritual em Deus. E um dos sinais, daquilo que está fora da vontade e do estilo de Deus, aquilo que está fora do gosto de Deus, aquilo que está fora da ambiência, do estilo de ambiente de Deus, é a opressão, a inquietação, a contenda, o conflito. Isso está fora do estilo de Deus. E aqui a gente começa a observar Jesus contando sobre os poderes da autoridade da palavra, da autoridade de Jesus na área financeira. Começa quando o indivíduo ele para de ser inquietante, ele deixa a inquietação, ele deixa, estudando melhor a palavra inquietação, a contenda. E aí nós entendemos que ele é trabalhado para não transformar os recursos que ele tem, as posses que ele tem, as finanças que ele tem, em contenda com algo ou alguém, ou consigo mesmo, ou a Deus. Tem gente que quanto mais tem, mais briga faz, mais ira tem, mais ódio tem, mais ressentimento tem. Então, Deus começa a falar sobre o fator de ser rico primeiro diante dele, para com ele, antes de ser rico com as coisas materialistas. O que significa ser rico diante de Deus? O bom tratamento de sabedoria, tratamento com as pessoas, com Deus, com os valores e consigo mesmo. Então aqui, Jesus continua contando os segredos de ficar rico, no sentido, os segredos de melhorar as suas condições financeiras, porque Jesus não aprova a obsessão e nem o amor ao dinheiro, mas a melhor condição sim, porque Jesus, ele fala na sua palavra que nós somos escolhidos para ser fonte, para ser cabeça, para emprestar, para abençoar. Abraão, por exemplo, o pai da fé, ele foi escolhido por Deus para abençoar as nações. Nós temos todo o recurso de Deus, o Pai, a fonte, para abençoar em muitas as áreas de diversas formas de riquezas. Porém, independente se essa riqueza é espiritual, emocional ou física, ela não pode ser trabalhada para aumentarmos a nossa extensão, a nosso território de contenda, de confusão, de mágoa, de ressentimento, de ira, de ódio. Então aqui nós começamos a ver quando Jesus continua falando, estamos no verso de número 29. Quando a gente acorda pela manhã, da mesma forma que a natureza, os passarinhos acordam e eles têm um corpo e dizem eu preciso me manter, nós também.
Só que a diferença entre nós, os passarinhos, e Jesus dizendo aqui, os gentios também, de todo mundo, buscam essas coisas, e o vosso Pai sabe que as necessitais. Verso 30. A diferença entre toda a natureza, os gentios e todo ser humano comum, do ser que é filho herdeiro em Cristo de Deus, o que acontece? É que começamos a entender o reino. O que é esse reino? Então Jesus fala aqui no verso 31, buscai antes o reino de Deus, o estilo de Deus, a forma como as coisas são administradas pela mentalidade de Deus, e que essa mentalidade de Deus, ela deve vir para nós. Nós precisamos nos movimentar e começar a aplicar no nosso dia a dia a mentalidade de Deus, porque ela é a cabeça de Deus, a palavra de Deus é a cabeça dele que ele deixou para nós. Por quê? Toda a movimentação dele vem pelos pensamentos dele. E uma vez que nós nos movimentamos pelos pensamentos dele, então o que vai acontecer? Da mesma forma que ele convive com os passarinhos e os alimenta, da mesma forma que ele convive com os lírios e os cuida, é a mesma forma que ele convive conosco, e se nós tivermos na mentalidade que ele tem, ele também vai nos cuidar. Porque nós não vamos aderir àquilo que atrapalha a forma dele cuidar. E o que atrapalha a forma dele cuidar? A contenda, a opressão, a dissensão, a ira, o ódio, né? Aquele provocar de irritabilidade, de assunto para viver na inimizade, na mágoa, na lembrança, na ausência do cuidado verídico, do bom tratamento, né? Então aqui, Jesus diz, buscai antes o reino de Deus, as definições de Deus, a forma de Deus definir as coisas, incluso também a área financeira. E como é que Deus define a área financeira? Jesus disse, olha, se você buscar a forma que Deus entende, que Deus vê, que Deus se move, que Deus se locomove nessa área, diz aqui, todas as outras coisas vos serão acrescentadas. O que Jesus está contando? Em outras palavras, a mesma coisa dos versículos anteriores que estudamos nas duas lives anteriores nesse tema. Você pode acompanhar também. Jesus está dizendo, se você buscar o reino, as definições de Deus, ou seja, a convivência com Deus. Que jeito ele pensa? Ele pensa que não pode haver contenda no meu dia. Então, não tem contenda no meu dia. O que tiver provocando me tirar do limite, me tirar da valorização certa, do rumo certo, do foco certo, o que tiver me instigando vai ser expulso, retirado, afastado, colocado de lado, deixado de canto, porque na minha vida não pode haver opressão, não pode haver inquietação, não pode haver uma obsessão, uma ansiedade, uma inquietude, uma aflição, um desequilíbrio a ponto de tirar a noção do meu espírito, da minha alma, do meu corpo. Na minha vida não pode ter engano, na minha vida não pode ter conflito, ira, raiz de ódio, de amargura, de ressentimento, raiz de decepção, de frustração a ponto de causar aí uma enfermidade crônica. Não pode ter nada disso. Então, buscar o reino, as definições de Deus, é começar a retirar tudo que causa inquietação. Como nós vimos em umas lives anteriores, Salomão disse, melhor uma mão cheia com paz do que duas com aflição de espírito. O que está dizendo? A redução do excesso, tudo que está causando enfermidade, opressão, inquietação, contenda, inimizade, ira, ódio, qualquer coisa excessiva que está desequilibrando a sua agenda, o seu dia, o seu espírito, sua alma, por causa dos excessos, você tem que organizar e buscar o reino. Qual que é o reino de Deus na área das finanças? Sem inquietação. Tudo que for aplicar é por paz. O que nós fazemos? Nós não trabalhamos por obsessão, mas por para ampliar, né? Ampliar. Quando Jesus estava com aquela multidão de 5.000 pessoas, para alimentar 15.000 pessoas,
Ele não chegou com 5 pãezinhos para Deus e disse: Senhor, são 5 pães e 15.000. Não é a proporção, não está dando certo, Jesus. Senhor Deus, o Senhor está fazendo diferente. Não, Jesus não ficou explicando a quantidade de pessoas. Ele agradeceu o pouco e ele trabalhou e cuidou no pouco. E distribuiu o pouco para todos. Todos ficaram com a medida igual. Naquele pouco, Jesus não chegou para Deus e disse: Pai, tá pouco. É 5 pão e a multidão é 15.000. Não, ele agradeceu e com o que ele tinha, ele distribuiu sem angústia, sem aflição, sem contenda. Ele fez o melhor no pouco. Outra passagem diz: sede melhor, sede fiel no pouco e no muito te colocarei. Às vezes as pessoas têm, mas é proibido sonhar? Não, não é proibido sonhar. Mas às vezes as pessoas têm uma ambição de uma meta e saem destratando, desvalorizando tudo, desprezando o pouco que tem, as pessoas que estão ao redor, desprezando, maltratando tudo. Não é rico para com Deus, com ira, com ódio, com contenda, com inquietação, porque está num alvo, numa meta maior. E quando alcança, aquilo vira quase que uma maldição, de tanto conflito no processo. Então, o que acontece? Jesus disse: não, buscai antes o reino. As definições de Deus é com paz, é sem inquietação. Então os frutos de bênção, de suprimento financeiro é pouco, mas é com paz. E aí quando a gente faz bem feito, separadinho, limpinho, organizadinho, arrumadinho, aí do pouco que a gente tem, o Senhor vai multiplicando um pouquinho de um lado. Vai aumentando a estaca, né? Nossos termos do outro. E vai multiplicando daqui, vai multiplicando daqui. Quando vê, estendeu mais um pouquinho da vontade de Deus. Porque Ele vai multiplicando conforme nós somos fiéis no pouco. E aí chegamos um pouco mais. Até chegando mais. Não é aquela avareza de sair destruindo tudo, acabando com tudo, maltratando e machucando todo mundo, sem cuidar do que deve, sem cuidar das pessoas ao nosso redor, porque estamos trabalhando para ganhar dinheiro, para ganhar mais. Deus diz: opa, vamos parar com isso. O meu reino é o bom tratar seu, na minha presença para comigo, para com você mesmo e depois para com o seu próximo. Trata bem, independente das coisas, que eu é que multiplico. Mas se a qualidade não tá boa, Deus não pode multiplicar. E a gente esquece a nossa qualidade de ser rico para com Deus e quer que Deus saia multiplicando, porque nós estamos, né, na carreira da multiplicação. E aí, verso 32, não temais, ó pequeno rebanho, pois o vosso Pai agradou dar-vos o reino. Jesus está dizendo: não se preocupe se tem pouco. Se vocês se acham pequenos, poucos em recursos, ou seja lá o que for, vocês têm o reino. O que Jesus está dizendo? Você tem a definição de saber como isso vai ser mantido. O segredo para Deus te manter e não faltar. O segredo para no momento certo o Senhor multiplicar. O segredo para o momento certo o suprimento de Deus chegar. Qual que é esse segredo? O segredo é buscar o reino, viver na definição. Em outras palavras, conforme nós estamos estudando o contexto, deixar a contenda na área financeira. Você não tem que ganhar as coisas e conseguir as coisas para mostrar para alguém, para provar nada para ninguém, para confirmar com ninguém que você pode ou não pode alguma coisa. Deus não te deu dinheiro para sair provando nada para ninguém. Você não ganhou dinheiro para mostrar para as pessoas que você tem um carro, você tem uma casa, você tem uma roupa, você tem um calçado. Deus não te deu nada para você sair mostrando. Senão você estaria pendurado numa vitrine de shopping para as pessoas passarem e ver o que você tem ou deixou de ter. Mas não foi assim que Deus escolheu. Se Deus te dá recurso, ou se você busca recurso, não é pela intenção de mostrar para ninguém, ou provar alguma coisa para alguém, ou para se vingar, ou para se irar contra alguém, não, ou para tomar alguma coisa de alguém, não. Deus não está nesses propósitos. Se Deus te dá, é para você manter aquilo que Ele já te deu e abençoar naquilo que você pode a alguém. Porque é impossível que do lado de qualquer pessoa não tenha alguém que também precise de uma mão estendida. Então, primeiro cuidar de você,
né? E esse cuidar de você não é aquela obsessão extrema, mas é a manutenção e abençoar, cumprir o que Deus te deu. Você ter para emprestar, mas não para criar contenda, não para oprimir alguém. Não é para emprestar para pôr alguém debaixo de inquietação, de contenda, de ira, de ansiedade também. Não. Então nós começamos a observar que ser rico primeiro com Deus, para depois ser rico com os homens na terra. E ser rico para com Deus é lembrar de que o Senhor não quer que tenhamos nada que venha nos provocar a contenda, a obsessão, a idolatria, a inquietação. E aí, diz aqui, ainda que pequenos, não temas, ó pequeno rebanho, pois o vosso Pai agradou dar-vos o reino. Vocês têm a autoridade de Deus, que vai fazer com qualquer necessidade que você tenha seja suprida. Como? Convivendo bem o seu dia a dia com Deus, Ele podendo perceber que você está vivendo em paz, confiando nele, fazendo o seu melhor. E aí a palavra diz que o Senhor se agrada com aquele que tanto vive na definição da fé e também com aquele que é manso de espírito, né? Ele vem visitar. E aí diz aqui, aquele que está na definição do reino, todas essas coisas vos serão acrescentadas. Olha, Jesus não diz serão dadas e nem que serão entregues. É diferente. Uma coisa, quando é dado, ele sai e chega. Quando é entregue, ele de fora vem, ele chega. Acrescentado é algo que já tem conosco e vai aumentando aos poucos. Por que Jesus disse as coisas serão acrescentadas? Que é para nós não vivemos na inquietação da obsessão, mas para nós vivemos na alegria do cuidado de melhoria. O que é esse cuidado de melhoria? O máximo que eu posso fazer, eu faço o meu melhor hoje. Deus me multiplica um pouquinho, amanhã eu faço um pouquinho melhor. Deus me multiplica mais um pouquinho e depois eu faço um pouco melhor. Por quê? Porque aí de pouco em pouco o Senhor vai nos acrescentando para nós vivemos dentro de um equilíbrio de paz sem contenda. Se o crescimento, a multiplicação, o dinheiro, ele é rápido demais, pode causar uma enfermidade, uma brecha de contenda enorme no indivíduo. Jesus diz, não, é melhor que os meus filhos escolham o reino. Escolhendo o reino, então, o reino, as definições de paz vão gerar organização e a organização a multiplicação. Então aqui está o segredo de ser, de certa forma, financeiramente multiplicado, abençoado e enriquecido. E qual a proteção das riquezas que a Bíblia e a autoridade de Deus têm? Primeiro, ser rico para com Deus. Como ser rico para com Deus para proteger as finanças materiais? O bom tratamento com Deus, com si mesmo e com o próximo. E não levar nenhum propósito de vida financeiro por motivo de contenda, por motivo de instigância, por motivo de inimizade, por motivo de alguma ira, ressentimento, ódio, não. Isso não pode ser o motivo das metas financeiras, porque senão o Senhor não pode abençoar. Tem que estar sem inquietação alguma. E aí, diz aqui, vivendo bem os dias no reino, nas definições da paz de Deus no reino, Ele vai acrescentar os seus termos, as suas finanças, a sua organização. A própria paz de Deus vai te dar paz para organizar as coisas, para ter as metas definidas, para ter paz para exercer o trabalho. E nessa paz de convivência com Deus do dia a dia, você vai ser acrescentado e o Senhor vai suprir. Ele vai suprir. Então Jesus está dizendo os segredos das finanças e diz, ao Pai agradou dar-vos o reino. Vocês têm as definições de poder.
Na hora que o precisar multiplicar, o Pai vai multiplicar o que for. Mas vocês vão viver a vida de felicidade, de manutenção financeira com paz, não sem paz. E a primeira felicidade financeira é a paz de Deus. É a presença contínua de Deus que nos remove da alma, do espírito, toda a opressão. A presença de Deus que nos remove dentro de nós toda a inquietação e inimizade interna. Para que os nossos trabalhos nas finanças sejam de mãos limpas e de coração puro diante dele, ok? E aí Jesus completa o capítulo aqui, de capítulo 12, nessa parte ainda tem mais, mas o verso 33 ele diz, vendei o que tendes. Ele trabalha com venda, né? Você precisa de mais recursos? Vendei. Dai esmolas, e com o recurso que você tem, se mantém, e não esqueça de ser bom com as pessoas. Dai esmolas. Fazei para vós bolsas que não se envelheçam. Cuidem das coisas para que sejam duradouras, né? Reforme, estruture as coisas para que sejam duradouras. Tesouros, aí diz aqui, que não se envelheça. Tesouro nos céus que nunca cabe, onde o ladrão não chega e a traça não consome, ok? Aqui fala sobre termos os tesouros no céu, diz, ó, por mais que você cuida das coisas da terra, porque você tem um corpo, você está na terra, né? Não adianta você dizer que cuida e se você não cuidar, não está cuidando. É terreno a questão. Mas você não coloque o seu coração nas coisas materiais, diz aqui, onde o ladrão chega e a traça consome, mas que o seu tesouro seja no céu. E diz aqui, tesouros no céu que nunca cabe, onde o ladrão não chega lá e a traça não consome. Então veja, como fazer essa criação desse tesouro no céu? Esse tesouro no céu significa o coração nosso diante de Deus sem inquietação, como já foi dito, rico para com Deus, no bom tratar com as pessoas e conosco, no nosso dia a dia. Isso é uma proteção tanto para a nossa própria vida, o nosso próprio coração, para nós não nos destruirmos em ambição nenhuma, quanto para proteger a nossa própria riqueza na terra. É termos a primeira importância específica, não destratar ninguém e não levar a área financeira por ira, por contenda, por motivo de vingança ou de ódio, ok? Verso 34, pois onde estiver o vosso tesouro, estará também o vosso coração. Jesus conclui o segredo financeiro. Se o tesouro for as coisas materiais, nós não seremos ricos para com Deus. Mas se nós estamos procurando o melhor dos recursos materiais, porém tratando bem a nós mesmos, a Deus e ao próximo, sem contenda dentro da área material, porque o nosso tesouro não está na área material, então nós não brigamos por ela, o que acontece? O Senhor tem o nosso coração guardado nele. Então nós não vamos sair brigando por dinheiro, destruindo as coisas porque estamos numa meta, num objetivo, destratando as pessoas, não. Porque nossa primeira importância é viver em paz com Deus o dia todo. É aquilo que Ele vai nos acrescentando, é aquilo que é a bênção de Deus. E Ele pode acrescentar tantas vezes mais. Mas nós não vamos ter uma vida de opressão, de inquietação, de contenda, por causa de busca das coisas materiais. Isso é ter um coração rico para com Deus e o tesouro nos céus, no reino, nas definições de Deus. Então é um compromisso de deixar toda a contenda, é um compromisso de deixar toda a inquietação e toda a opressão que nós precisamos fazer com Deus, para que a autoridade das finanças cheguem até nós e em paz o Senhor multiplique os nossos termos e acompanhando, né, o nosso desenvolvimento sem que nós venhamos nos perder, ok? Para que nós não venhamos nos perder. Vamos orar e agradecer? Senhor, nós te louvamos por essa oportunidade, Pai, pela Tua palavra, pela Tua presença, pela Tua bondade. Seja sempre mais a Tua liberdade, Senhor. Nós queremos declarar que dependemos de Ti
para todo o nosso dia, para o nosso levantar, o nosso deitar, o nosso alimentar, o nosso repousar, o nosso vestir, o nosso comer. Nós dependemos de Ti em todas as áreas e Te agradecemos porque sabemos que se estamos vivos aqui, foi porque o Senhor cuidou de nós desde o dia que nós fomos gerados. Nós Te louvamos por tudo e Te agradecemos desde agora para todos sempre. Amém. E Te agradecemos porque sabemos que o Senhor cuidará de nós sempre, Senhor, até o dia que estaremos contigo. Em nome de Jesus nós Te louvamos e Te agradecemos. Amém. Amém, meus queridos, que o Senhor abençoe, um forte abraço e até a próxima. Viva a Palavra em Cristo convida você a participar com a sua gratidão. Expresse sua gratidão em nosso ministério conforme o seu estilo. Este ministério é uma obra independente, por isso precisa de sua expressão. Com a sua gratidão poderemos produzir abundantes materiais. Inscreva-se, compartilhe e espalhe o poder de Deus juntamente conosco. Maiores informações na descrição do vídeo. Deus te abençoe!